Hoje é Páscoa. Estou sendo redundante, mas eu quero ressaltar isso. Mas afinal, a pergunta às vezes poderia ser feita: o que se celebra nesse dia? Parece uma pergunta muito óbvia demais. Mas pensando a respeito um pouco, nessa semana, olhando ao derredor, na mídia, o que a gente ouve, o que a gente percebe no comércio, não tem uma única referência que eu vi, pode ter havido, mas que eu vi, fora do ambiente da igreja, que faça alguma referência ao que realmente se trata a Páscoa. Fala-se em coelhinho, chocolate, a dar com o pé, feriado, muitos falam, bom feriado para você, mas do real conteúdo da Páscoa em si, nada. E por que isso é assim? Seriam por motivos estritamente comerciais? Seria por falta real de conhecimento do que se trata? Afinal, a gente mais e mais se distancia de um país, vamos dizer assim, que dá para dizer que tem no seu background a fé cristã, ou as referências bíblicas de vivência cristã. Falta conhecimento. Seria então talvez mera incredulidade em relação à questão. Páscoa é Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a mensagem. Eis o motivo por que nós celebramos: o nosso Redentor vive. Mas quem é louco ou burro o suficiente para ainda acreditar num negócio desses? As pessoas dizem. Bom, que Jesus nasceu lá no Natal como menino, chamado Jesus, ok. Até a história registra isso, não só os textos bíblicos. Que ele cresceu, que se fez homem, que fez e disse coisas extraordinárias, ok. Que ele foi um grande mestre e vai para a galeria dos mestres, dos grandes mestres da humanidade, ok, Jesus está lá entre eles, mais um entre muitos. Que foi morto, ainda vai lá, também a história registra isso. Mas que ressuscitou dentre os mortos, parece que é meio indigesto, parece que essa afirmação atravessa na garganta, isso é um pouco demais, é muito duro engolir isso. Afinal, até está mais do que comprovado que uma vez morto, acabou. Uma vez morto, fim, deu. Não é sem motivo que alguns já tentam, por assim dizer, cortar o mal pela raiz, com respeito à ressurreição, dizendo simplesmente que Jesus não morreu, que ele foi na hora H substituído por um dos seus discípulos e deram um jeito de ele escapar, ou então que ele simplesmente desmaiou e posteriormente recobrou os sentidos e se mandou, como por exemplo foi morar na Índia. Existe um livro de, se não me engano, 2013, nem é tão tardio assim, um livro recente, está à venda aí no Amazon, não recomendo muito. É de Holger Kersten. O título do livro já diz o que é o seu conteúdo. Jesus viveu na Índia, : sua vida desconhecida antes e depois da crucificação. Pois a questão é, de novo, uma vez morto, morto para sempre. Então, como vem essa conversa sobre a ressurreição?
Afinal, como você tem se posicionado quanto a esse assunto da ressurreição de Jesus? Eu uma vez fiquei assim, eu diria quase chocado, quando numa reunião de pastores um colega falou: olha, eu não estou resolvido quanto a esse assunto, eu não acredito muito nisso não. Eu digo: o que você vai pregar no teu ministério? Anunciar um bom mestre como tantos outros existem? Você está completamente certo de que Jesus vive, de que Ele ressuscitou? Em quais argumentos você apoia essa sua convicção? Você nunca pensou a respeito? Quem sabe seja agora, hoje, um momento para pensar. Se não é assim, se você não coloca a sua fé em Jesus, no Cristo vivo, que fé é esta que se limita apenas às coisas terrenas, às coisas desta vida? Então você crê ou não na ressurreição de mortos? Paulo já falou na sua primeira carta aos Coríntios, tem um grande capítulo onde o tema é a ressurreição, capítulo 15, e ele diz nos versos 12 e seguintes o seguinte: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Pergunta Paulo. Pois se não existe ressurreição dos mortos, isso implica que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Paulo está falando da pregação dele, mas também a nossa que hoje ainda é inútil. Estamos jogando o tempo fora. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele não ressuscitou a Cristo. Aliás, que Ele ressuscitou a Cristo. Paulo diz, nós afirmamos que Ele ressuscitou, mas se não existe ressurreição, estamos mentindo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade, diz Paulo. Verso 16. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou, isso tem implicações. A fé que vocês têm é inútil. Vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram, que morreram crendo em Cristo, estão perdidos igualmente. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. No que você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem colocado a sua esperança? Você vive sua vida a partir da perspectiva de que há sim ressurreição de mortos, de que Cristo ressuscitou, de que Ele vive, reina e voltará? Você até gostaria de crer nisso, talvez, se você não crê, mas lhe faltam talvez argumentos mais convincentes. Você aguarda por argumentos mais convincentes? Eu gostaria de argumentar um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, quem nos convence a respeito desta verdade, a respeito desta realidade, é igualmente o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus que nos possibilita a fé, que habita no coração de quem crê, nos convence a respeito da verdade do Evangelho. Em segundo lugar, se você está disposto a abrir o seu coração, abrir a sua razão ao agir de Deus também nessa manhã, então eu quero expor aqui algumas questões a respeito
que quem sabe podem te ajudar, ou então reanimar e fortalecer a sua fé. Agora, se você descarta por completo a possibilidade de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então eu quero desafiá-lo com o convite que Hebreus nos faz, Hebreus 3. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Não lute, não resista ao que o Espírito Santo quer falar a você, ao que Ele quer colocar no seu coração. Acolha, deixe-se quebrantar, mude de ideia. Arrepender-se tem a ver com isso, uma mudança de mentalidade, uma forma nova de encarar a realidade. Mas presumo que todos aqui hoje estão de alguma forma ou outra extremamente interessados no assunto da ressurreição, porque por isso estamos também num culto de Páscoa. Vejamos então, afinal, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Temos como comprovar esse fato? Eu gostaria de apresentar aqui algumas das conclusões que os cristãos da primeira igreja primitiva, assim chamada, eles mesmos extraíram da ressurreição de Cristo. Primeiro, que a ressurreição de Jesus provê evidências conclusivas sobre a identidade de Jesus. A própria ressurreição nos mostra quem realmente é Jesus. Ou seja, tudo quanto Jesus reivindicou e reivindica acerca de si mesmo, foi através da ressurreição confirmado, atestado da parte de Deus. Pedro, por exemplo, ao falar para as multidões lá em Jerusalém, reunidas para o dia de Pentecostes, para uma festa judaica em Atos 2, Pedro aproveita a ocasião após a vinda do Espírito Santo, e eles saem daquele estado de medo, de recolhimento, para um estado de se expor publicamente. E Pedro, de pé, juntamente com os 11, com os outros 10, expõe esse evangelho. E aí ele diz: a este Jesus que foi crucificado, Deus o ressuscitou, do que todos nós aqui somos testemunhas. Esteja absolutamente certa, diz Pedro, pois toda a casa de Israel, todo esse povo reunido, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Em segundo lugar, a ressurreição confirma a obra de Jesus e demonstra que a sua morte realizou alguma coisa. Não foi uma morte vã, absurda, como falamos aqui na sexta-feira. A cruz não é acidente de percurso, é projeto de Deus, projeto de salvação. Se Jesus não ressuscitou, qual valor teria o seu ministério? Quando ele, em vida, afirmou, reafirmou e falava abertamente, os discípulos não queriam aceitar, de que era necessário ele sofrer muitas coisas, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Se assim não fosse, sua missão teria fracassado, seria um fracasso. Vejam como o próprio Cristo ressurreto interpretou a sua morte. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, temos uma história muito interessante, quando ele, após aparecer aos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, e ali se identificar como Cristo ressurreto, posteriormente ele desapareceu da presença desses discípulos, que o tinham convidado à sua casa, e Jesus aceitara o convite. E aí diz no verso 35 os seguintes: então os 2
que estavam a caminho de Emaús, que voltaram a Jerusalém, contaram aos demais discípulos como Jesus tinha aparecido enquanto eles andavam pelo caminho de Jerusalém para Emaús, e como o haviam reconhecido no partir do pão. E enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles. E lhes disse: paz seja com vocês. E eles se assustaram e ficaram amedrontados. Não entusiasmados, cheios de alegria, amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou-lhes Jesus. Porque seu coração está tão cheio de dúvida. Vejam que o coração daqueles 11, ou havia mais, os de Emaús também estavam ali, outros, talvez, e por que o coração de vocês está tão cheio de dúvida no que se refere à minha ressurreição? Vejam as minhas mãos, olhem os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me, podem vir aqui, toquem-me, vejam que não sou um fantasma, porque fantasmas não têm carne nem ossos, como veem, eu tenho. E enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles continuaram sem acreditar. Jesus em pé, ali na presença deles, conversando com eles, dando referências claras da sua ressurreição. E eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. E então Jesus perguntou: vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus, muitas vezes, ele era chegado numa mesa, e não por causa da gula, mas pela oportunidade de comunhão. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Até porque seria uma forma, mais uma, de se mostrar como o Cristo vivo, assim como ele comeu com aqueles dois a caminho de Emaús. Verso 42, e eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida ele disse: enquanto ainda eu estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que na lei de Moisés, os profetas e os salmos dizem a meu respeito. Tudo tinha que se cumprir. Então ele lhes abriu a mente, lhes abriu os olhos, para que entendessem as Escrituras. De novo acontece o que já aconteceu com os dois a caminho de Emaús. De repente os evangelhos, a palavra, as Escrituras começam a fazer sentido. E ele disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome, do Cristo, a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas destas coisas. Testifiquem, falem desse evangelho às nações. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus faz dele o mediador perfeito, o qual nos põe em comunhão com o Pai, porque ele nos reconciliou pelo seu sangue com o Pai. Ele intercede por nós diante do Pai. Somente o Cristo ressurreto nos confere o direito de nos achegarmos ao Pai, com ousadia e confiança. Ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. É a ressurreição definitiva. Jesus ressuscitou mortos, ou seja,
estes reviveram. O espírito deles retornou ao seu corpo e eles reviveram, mas voltaram a morrer. Mas Cristo ressuscitou definitivamente, a ressurreição que todos nós um dia experimentaremos. Ele está presentemente assentado à destra de Deus. Assim professamos na nossa fé cristã. Quem mais poderia interceder por nós, a não ser o Cristo que veio para ser como nós, veio ser semelhante a nós. Passou por todas as tentações possíveis, humanas possíveis. Conhece a nossa realidade humana como ninguém. Morreu a nossa morte, mas vive e intercede por nós. Quarto lugar, a sua ressurreição significa algo na experiência diária do crente. Para o crente em Cristo, a ressurreição não é algo que ficou no passado, distante, lá naquele tempo. Que não é algo que apenas recordamos aqui no domingo de Páscoa. Sua ressurreição tem, sim, implicações hoje, bem presentes em nossa realidade. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 10 e 11, que eu leio. Pois se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados com Deus através da fé, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, a ressurreição de Cristo significa que Jesus efetivamente venceu a morte. A morte, a maior ameaça que o inimigo tinha contra nós. Qualquer bandido, desde, recém-formado na escola da bandidagem, sabe que diante da ameaça de morte, de uma arma, de uma faca, você fica a seu dispor. Você murcha, porque é a sua vida que está em jogo. O inimigo nos ameaçava constantemente com a morte, o medo da morte. E o medo da morte foi vencida, porque o salário do pecado é a morte. Este pecado foi pago. Ele não tem mais com que nos ameaçar, porque Cristo já morreu a nossa morte. E o crente no Cristo vivo desfruta hoje da confiança e da paz que isso realmente nos traz. Você pode, diante de qualquer circunstância, por mais assustadora que ela seja, ficar em paz. Porque mesmo ameaçados em nossa vida, sabemos que ela está assegurada na eternidade, pela ressurreição que receberemos em Cristo Jesus. Em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho de Deus, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim, tendo carne e sangue, ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Verso 15 de Hebreus 2, só dessa maneira, ele, Cristo, libertaria daqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Somente morrendo
a nossa morte, ressuscitando, tirando do diabo o poder e a barganha de nos ameaçar com a morte, Ele nos possibilita a liberdade, nos liberta deste medo da morte que escraviza, paralisa. Bem, se você é dos que pensam que a ressurreição talvez possa ter acontecido, mas mesmo assim ainda se sente incapaz de decidir definitivamente por si só, para um lado, para o outro, então, quem sabe, seja necessário ainda continuarmos brevemente, examinando algumas evidências a esse respeito. E eu quero passar por elas muito rapidamente. Como podemos explicar, por exemplo, a história sobre o túmulo vazio? Jesus, na realidade, não morreu, é o que alguns afirmam. Ele desmaiou, se recuperou e fugiu. Mas levemos em consideração os últimos acontecimentos, os açoites que sofreu, as torturas, pregado na cruz, seu lado perfurado, que para atestar se já estava morto pelos soldados, da onde sai água e sangue, um líquido que já mostra que o sangue não é mais sangue, que ele já passou pela morte. Os soldados então constatam a sua morte. Aqueles que o reclamaram, o corpo junto a Pilatos, José de Arimateia, Nicodemos, Jesus, o corpo foi entregue porque ele estava morto, de fato morto. Como ele poderia remover a pedra se está morto? E não teria sido visto pelos guardas que lá montavam guarda, exatamente para que o seu corpo não fosse roubado. Então, se ele realmente não morreu naquela ocasião, o que aconteceu com ele depois? Como foi que ele finalmente morreu? Se ele não morreu de cruz. Como diz aquele livro que eu citei, ele morreu de velho lá na Índia. As mulheres que foram ao túmulo, será ao túmulo errado? Argumenta-se que na penumbra da madrugada, as mulheres foram de madrugada, elas erraram o túmulo e foram parar diante de um túmulo vazio, e aí, empolgadas, anunciaram que Jesus ressuscitou. Mas elas viram José de Arimateia e Nicodemos recolher o corpo e enterrá-lo naquele túmulo. Antes de chegarem, elas já faziam referência: mas quem vai nos remover a pedra para que a gente possa embalsamar o corpo? Porque o túmulo havia sido lacrado. Será que todas se enganaram? E o que dizer dos detalhes que foram encontrados, os panos que o envolviam o corpo? Teria sido tudo fruto da imaginação? Terceiro lugar, o corpo de Jesus poderia ter sido roubado. Mas quem roubaria um corpo? Com que motivo o roubaria? Teriam sido os soldados, as autoridades romanas, mas por que o fariam? Não estavam interessados em encerrar esse caso de uma vez por todas, o quanto antes? Além disso, os guardas foram contratados pelos sacerdotes e Pilatos deu um destacamento e botaram eles de guarda lá no túmulo exatamente para evitar que o corpo fosse roubado e que o assunto Jesus voltasse à baila. Porque todos sabiam, ele anunciava de que morreria e ressuscitaria. Poderiam ter sido então as autoridades judaicas, mas certamente que não. Porque elas contrataram os soldados. Elas solicitaram a presença daqueles soldados para evitar exatamente isso, o roubo, que confirmaria as palavras de Jesus. Teria sido algum estranho, um anônimo, mas por qual motivo o faria? Por fim, poderia ter sido os próprios discípulos de Jesus. Mas como justificar a surpresa deles
quando Jesus aparece entre eles, até mesmo a incredulidade. Nossa, ele está vivo, de fato. Além de que esta atitude colocaria em risco a própria vida dos discípulos, o que eles não estavam dispostos naquele momento ainda a fazer. E se foram os discípulos, como entender a sua pregação posteriormente, a sua atuação ousada, o seu testemunho de fé, que o Cristo vive, é em nome dele que este está curado, em nome dele este cego vê, em nome dele anunciam o Evangelho. Sabendo então que Jesus continuava morto, por quanto tempo poderiam sustentar toda essa mentira? Seria possível que estes homens estariam dispostos a dar posteriormente a sua própria vida por causa de um cadáver, para manter uma história que eles inventaram? Em quarto lugar, a narrativa foi um pouco exagerada. Segundo essa teoria, algo de miraculoso aconteceu e a história pode ter sido baseada em algum fato. Porém, muitos detalhes da história devem ter sido elaborados, acrescentados mais tarde aos evangelhos, assim algum sustento. Mas como decidir e distinguir o que é fato e o que é ficção? Que critérios de depuração da história nós poderíamos usar? Além do mais, não há nenhuma incoerência absurda entre as muitas testemunhas e registros de que nós temos nos 4 evangelhos e até mesmo fora deles. Em quinto lugar, a narrativa inteira foi inventada. Ou seja, nada do que se conta a respeito da ressurreição de Jesus é fato. O corpo de Jesus continuou no sepulcro. Os primeiros discípulos sabiam disso, mas ainda assim inventaram toda essa história de que Jesus ressuscitou. E com o passar do tempo, eles passaram talvez a acreditar na mentira que inventaram, bem como aqueles a quem anunciavam esta, então, história inventada. Teria sido um meio que encontraram de expressar a sua, digamos assim, crença em Jesus, que deveria ser o Messias que libertaria Israel, mas o que não aconteceu. Mas então, se não houve o fato da ressurreição, como passar a crer nessa história? Queriam eles apenas criar um novo mito? Sustentariam essa história, caso inventada, diante das perseguições que sofreram, exatamente por causa dessa história? Quando o primeiro ato de cura após a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, eles foram presos de novo, proibidos de falar em nome de Jesus, ameaçados em sua própria vida. Sustentariam a história de que Jesus vive diante de tais ameaças? E se foi apenas um mito, por que sofreram tanta perseguição? E o que dizer da mentira? Os seguidores daquele que é o caminho, a verdade, a vida, iriam se sujeitar a proclamar uma mentira? Bem, se todas estas teorias não o convencem, então precisamos admitir que os documentos e testemunhos realmente são dignos de confiança. E eu gostaria muito que você pudesse, nesta manhã, sair absolutamente convencido pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, de que o nosso Redentor vive. Por outro lado, como poderíamos explicar as histórias sobre as aparições do Cristo ressurreto? Teria sido alucinações em grupo? Alucinações individuais são possíveis, em grupo, muito pouco prováveis. Paulo fala na sua carta aos Coríntios que Jesus apareceu vivo
após a ressurreição, a mais de 500 pessoas que o tinham visto, uma alucinação comum. Além do mais, as aparições de Jesus se deram num período de 7 semanas, em lugares, horários diferentes. Teriam sido igualmente inventadas essas histórias da sua aparição? Junto ao túmulo, as mulheres, aos 2 a caminho de Emaús, à beira do lago, na sala fechada, a Tomé, que era incrédulo e insistia que eu só acredito vendo e pondo o meu dedo na ferida? Não precisamos também aqui concordar que os documentos e testemunhos bíblicos são fidedignos? Ou então devemos considerá-los loucos e lunáticos? E o que dizer de nós que aqui estamos? Como poderíamos explicar a existência da igreja cristã por séculos e séculos, perseguida, extremamente perseguida em tantos lugares, cristãos morrendo, incendiados dentro de um próprio templo, mortos a facões, de formas terríveis? Como explicar a existência e a manutenção da igreja cristã, apesar das nossas instituições humanas, incluindo a cada um de nós que aqui hoje está? É por acaso que você está aqui? Como explicar a transformação que ocorreu àquele pequeno grupo de discípulos assustados, que com medo irrompem de suas salas e anunciam e proclamam em bom e alto tom: Jesus vive? Nós somos testemunhas disto. Não foi exatamente a convicção e a certeza de que Cristo vive que modificou a vida daqueles homens, daqueles discípulos? E o que dizer da minha vida? E de tantos aqui na nossa comunidade e nesse mundo afora, que tiveram suas vidas transformadas por esse Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que sem Ele eu seria um miserável e um terrível homem. Porque mesmo com Ele eu tenho muitas lutas. Mas eu sei que o Senhor mudou a minha vida. Estou certo disso, não só pelas evidências acima citadas, mas sobretudo porque nele tenho crido, com ele tenho andado, com ele converso, com ele nós podemos ter comunhão. E ele mudou o meu viver, transformou a minha vida. Ele vive em mim com seu Espírito Santo, que testifica junto ao meu espírito que de fato sou filho de Deus. E assim é contigo. Você tem essa certeza em seu coração? Se ainda não é assim, então não volte do jeito que você veio. Baixa a sua cabeça aí mesmo. Convide a esse Cristo vivo a entrar no seu coração, em sua vida, e Ele o fará. E você saberá que isso é uma realidade. Sua vida não será mais a mesma. E a todos que conhecem esse Cristo, que sigamos este viver comprometido com este Senhor, louvando, adorando o seu nome, alegres porque o nosso Salvador vive, testemunhando desse Evangelho que é poder de Deus para salvar vidas ainda hoje, e que vivamos comprometidos com a sua verdade a cada novo dia, também quando saímos daqui. Que Deus reafirme esta realidade de que Cristo deixou a cruz, deixou o túmulo, e Ele vive, reina e voltará. Amém.